Tem uma pauta aqui que não estava no roteiro, mas eu quero trazer, Bia, que é sobre a Venezuela, que convocou o embaixador venezuelano no Brasil, o Manuel Vadel, para consultas para se manifestar sobre um descontentamento com o que o presidente Maduro vem chamando de grosserias do governo brasileiro. A declaração do Ministério de Relações Exteriores menciona especificamente o assessor do presidente Lula para assuntos internacionais, o Celso Amorim. O comunicado divulgado afirma então que Amorim se comporta como um mensageiro do imperialismo norte-americano e diz que o assessor do presidente Lula tem se dedicado a emitir juízos de valor sobre processos que correspondem somente aos venezuelanos e venezuelanas. A carta do Ministério das Relações Exteriores da Venezuela ainda classifica as declarações de Amorim como uma agressão constante, que tem minado as relações diplomáticas entre os países. A convocação para consultas de Vadel manifesta a forte insatisfação de Caracas com a postura do governo brasileiro, mas ainda não significa um rompimento das relações bilaterais. Em audiência que aconteceu na Comissão de Relações Exteriores e Defesa Nacional da Câmara, Amorim disse que autoridades venezuelanas estão acusando injustamente o Brasil por barrar a adesão do país vizinho aos BRICS. Celso Amorim lembrou que o Brasil concordou com Cuba e não concordou com a Venezuela porque existe um mal-estar que será normalizado aos poucos. Essa normalização, segundo Amorim, está ligada ao processo eleitoral. O assessor para assuntos internacionais deixou claro que o Brasil não reconhece o processo que deu a Nicolás Maduro mais um mandato. O embaixador contou que foi enviado pelo governo para acompanhar as eleições em julho e até o fim da votação achou que tudo seria tranquilo. Após o resultado, Amorim teria questionado Nicolás Maduro sobre a divulgação das atas eleitorais. O presidente teria atribuído o atraso no resultado a um ataque cibernético. O Maduro tá loucão, né? Ele tá completamente maluco. Bem feito pro Lula, foi ser amigo de ditador, tá tomando na cabeça. Olha só a loucura desse homem. O Brasil fez certo em não deixar a Venezuela ingressar no BRICS. Mas vamos lá, vamos aos bastidores de verdade. Ficou pro Brasil a bucha. Ninguém queria o cara lá. Aí o Brasil, como é vizinho maior, teve que assumir a bronca. É isso, ponto. Ponto. E agora o Maduro fica dizendo aí que o Lula é da CIA. Jesus amado. Eu acho que ele tá maluco de verdade. O Brasil precisa parar de brincar com a Venezuela. Nós aqui não damos valor para isso, Pedroso, porque nós já tratamos a Venezuela como piada internacional. Mas é muito grave quando um país chama o seu diplomata-chefe para conversar. É um sinal gravíssimo de antecipação de guerra, quando funciona de verdade. Não é o caso, porque o Maduro tá louco. Mas você veja, o Brasil tem que colocar a sua roupa de líder continental e, nesse caso sim, de uma vez por todas, dar um pito no Maduro. Ele não apresentou as atas porque ele não as tem. Ele fica brincando de querer invadir a Guiana e a gente não fala nada. Até quando? E a culpa é do Lula. A culpa é do Lula, que fica brincando, manda o PT fazer ata apoiando o Maduro e daí fala, não, mas o governo não tem oposição oficial. Ora, tome tento. Vocês vão deixar esse cara brincar até quando? Parece aquela criança mimada. Estão falando aqui de educação o jornal inteiro. Sabe a criança ficar testando você? Eu falei que ia invadir a Guiana, ninguém fez nada. Agora eu vou chamar meu diplomata lá, ninguém ia fazer nada. O que ele vai fazer daqui a pouco? O homem é perigoso, está descontrolado. E o Brasil precisa parar de querer se meter em guerra da Ucrânia, que não tem capacidade de resolver. Parar de se meter em guerra do Oriente Médio, que o Lula definitivamente não tem capacidade alguma de influenciar, e cuidar aqui da Venezuela, que é um país vizinho, um país irmão, e é o Brasil que está recebendo, Pedroso, milhões de venezuelanos com fome, que tem que ser bem recebidos aqui, porque são nossos irmãos latino-americanos. Mas é um problema social que a gente precisa também começar a pensar. É um problema social, é um problema humanitário e é uma questão de dignidade. Dignidade. Parece que muitas pessoas no governo federal esqueceram o que é isso. Porque eles vieram com um papo, Mark, de que, olha, nós teremos uma política externa altiva e ativa. Nós estamos sendo passivos,
porque a Venezuela toma a liderança do processo e estamos sendo passivos, né? Estamos sendo submissos, porque é o seguinte, um ditador de meia pataca tem condições de falar grosso com o Brasil, mas é porque é isso. Sistematicamente o Brasil, o governo do PT, a esquerda em geral, passou a mão na cabeça do Nicolás Maduro. E você falou que ele tá loucão, mas que o sujeito falou que viu o Hugo Chávez num passarinho. Sabe, se ele falasse que tinha visto num ratão. Eu nem lembrava dela. Se ele tivesse visto num ratão, eu até acreditava, mas ele viu num passarinho. Sabe, não, eu escutei o Hugo Chávez falando comigo através de um passarinho. Pelo amor de Deus. Daí o pessoal tentou ainda passar um verniz. Esse Celso Amorim, que foi agora, foi chamado de, né, preposto americano, ele foi para Venezuela, ele foi para Caracas para ajudar a legitimar o golpe, para legitimar essa patifaria que eles fizeram com o nome de eleição. Mas eles não contavam com a organização das pessoas. As pessoas foram lá, registraram as atas, subiram num site e provaram o golpe que eles fizeram. Se eles apresentarem alguma ata agora, são documentos fraudados. Nem isso eles conseguiram fazer. Mas enfim, a fraude na Venezuela acontece há muito tempo. O PT, a turma passou a mão na cabeça. Mas é isso, tem aquele ditado espanhol do cria cuervos, eles sacarão los ojos. É isso, é ingratidão. O Brasil criou os corvos ali do chavismo e agora está passando por isso, por esse constrangimento. Mas precisa de fato ser ativo e altivo, porque senão, mais uma vez, a nossa economia, a nossa sociedade e os nossos corações vão sofrer por conta dos irmãos venezuelanos. Agora, é uma vergonha, né? O Celso Amorim já foi declarado persona não grata lá em Israel e agora está sendo ameaçado de ser declarado persona não grata na Venezuela. Ele está conseguindo desagradar todo mundo. Você falou uma vez aqui uma expressão, vou contar um bastidor no ar aqui, que até o pessoal de Brasília veio cobrar a gente aqui. Você falou que o Brasil é um anão diplomático. E o pessoal achou que você falou pra ele isso, Pedro. Sabia disso, né? Veio aqui, inclusive, reclamação, tudo. A gente deu de ombros pra tudo isso, obviamente. Mas o PT fica bravo quando você fala isso. E eu peço desculpa às pessoas que têm a questão do nanismo como algo, né, pessoal, mas nesse caso é uma questão de estatura moral. Eles têm um problema de estatura moral, não tem nada a ver com a altura do ex-chanceler. Na verdade, o problema é a altura da capacidade psicológica dele de talvez entender os desafios do século atual. Ele tenta ler, Mark, o mundo de hoje com as lentes da Guerra Fria, sabe? Ele coloca ainda uma lente vermelha, apaixonada, soviético. Talvez ele pegue o manualzinho do Partido Comunista e jure lealdade e cante a Internacional Socialista antes de dormir. É isso. O Brasil se apequena nesses momentos, talvez, porque esse é o grande coração deles. Mas eu tenho dúvida se eles têm um senso nacionalista. Enfim, acho que não.